como você está vendo aqui na tela, aqui embaixo, aqui, tá? Do meu lado direito, aqui embaixo, Vendo Jesus Morrer, uma série que marcará a sua vida. Amém? Então vejam só, o texto da palavra de Deus diz o seguinte, amém? O texto da palavra de Deus diz o seguinte, e você pode acompanhar comigo, né? Nós vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, do versículo 32 ao 39, tá bom? Conto com a sua participação aí, acesse o seu celular se estiver assistindo, não quiser não atrapalhar, então deixa, né, não atrapalhe a transmissão e ouça, tá bom? Ouça, ou pegue a sua Bíblia e folheia lá no Mateus 27, do 32 aos 54, nós vamos ler, tá bom? Então, diz o seguinte a palavra de Deus: E quando saíram, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, memeando as cabeças, e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus escarnecendo diziam: Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o Rei dos Judeus, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos que lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Está clamando por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinho, e pondo-a numa cana, dava-lhe a de beber. Os outros diziam: Deixa, vejamos Elias, se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, disseram com grande temor: verdadeiramente era o Filho de Deus. Amém, queridos? Queridos irmãos, a nossa temática: vendo Jesus morrer. Mas como isso, pastor?
vendo Jesus morrer, qual a ideia de ver Jesus morrer? Queridos, tem muitas pessoas que ainda estão vivendo no mundo, nesse mundo caótico, vendo Jesus morrer. Para ele o Jesus está pregado na cruz, para ele Jesus está morrendo, ele se sensibiliza com os momentos difíceis, os vídeos, as coisas que passam sobre Jesus, ele se sensibiliza com tudo isso. Continua vendo Jesus morrer. Continua vendo a morte de Cristo. Ainda não entendeu que o Jesus que nós cremos, que aqueles homens viram morrer, esse Jesus, ele ressuscitou. Ele não é mais aquele. Ao terceiro dia, rompe-se as barreiras. O homem volta a ter a sua luz, ou seja, Jesus, o Espírito Santo ressuscita o Senhor. Aquela porta que estava fechada se abriu, aquela pedra se rompeu, aquelas faixas que estavam em volta de si já estavam vazias. O sepulcro estava vazio, não tinha mais. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quantos de nós, queridos, estamos vendo Jesus morrer e ainda não entendemos o propósito do Senhor? Introdução. A narração da viagem de agonia de Jesus para a crucificação tem suas próprias lições para a igreja moderna. A igreja de hoje, queridos, precisa entender esse propósito. Imagine aquele cenário da narrativa do caminho do Gólgota, até Jesus chegar à cruz, morrer, ser sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Nós precisamos sair desse mundo, sair dessa ideia de que o Jesus nosso morreu e está morto. Jesus vive, queridos, e essa é a nossa alegria. Ainda que tenhamos que enfrentar pandemias e tantas coisas, o importante é vivermos em Cristo. Não se preocupe, não seja um profeta do caos aí propagando situações tão terríveis. Propaga a bênção. Queridos, isso vai passar. Daqui uns dias está tudo bem. É lógico que todos nós temos que cuidar. Você sabe que nós temos que estarmos aí submissos às autoridades e cuidar não só de nós, mas também do próximo que está conosco. E é isso que nós precisamos. Nesta noite vamos analisar em detalhe a morte de Jesus e ver o que podemos aprender para que possamos dar mais um passo da nossa caminhada cristã. Veja bem, queridos, o contexto da crucificação. Vejam só, a crucificação era o modo mais cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. Era a coisa mais terrível, era vergonhoso. A morte por crucificação era lenta e terrivelmente agonizante. A pessoa era cravada na cruz. Ali, os seus ossos mais rápido. Fato esse que não aconteceu com Cristo. Não precisou quebrar as pernas deles, porque a própria palavra já havia profetizado isso. Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ao estarmos lá podemos ver, e se você pegar qualquer foto, você vai ver que tem uma ideia de uma caveira. Alguns seguidores olhavam de longe Jesus. E algumas das mulheres que acompanhavam fielmente o seu ministério também estavam ali, ao lado do apóstolo João. Os nomes que nós mais podemos destacar aqui, queridos, são Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé e Maria, esposa de Cleófas. João, é o único dos apóstolos mencionados próximo a Jesus na cruz. Os outros haviam se dispersado. Queridos,
E diante dessa temática, vendo Jesus morrer, nós queremos começar falando de um homem chamado Simão Cireneu. Quem é Simão? A Bíblia diz que muito pouco sobre ele. Minha suposição depende de fatos históricos, ele era um homem que veio da cidade chamada Cirene, por isso Cireneu, que era ao norte da África. Provavelmente ele fez a peregrinação à cidade santa durante a Páscoa, e aí ele veio para esse momento. Simão, ele teve algo singular na vida dele, porque à medida que ele estava vendo aquele homem ser maltratado, chicoteado, esbofetado, cuspido naquele homem, vendo todo aquele cenário acontecendo, Simão, que sabia e entendia que a morte na cruz era uma humilhação, foi ele mesmo que poderia ser relutante. Ele foi relutante, porque diz o texto bíblico que obrigaram ele a ajudar Jesus. Ao sair, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz, diz o texto. Era tarefa suja, a cruz estava encharcada com sangue de Jesus e outros fluidos do corpo, pedaços do corpo, de tantas chicoteadas. Os chicotes tinham cravos nas pontas, que arrancavam pedaços da pele e ali grudava na cruz. Um momento terrível. E Simão agora ajuda Jesus a carregar a cruz, como diz. E segundo a ideia, essa cruz tinha por volta de 100 quilos. Isso, queridos, era um peso terrível. Imagine 100 quilos. Era uma tarefa embaraçosa. Só os piores criminosos carregavam a cruz. Era uma tarefa incômoda. Simão não queria ter nada com este terrível incidente. Ele não queria fazer parte disso, mas ele acabou se envolvendo com essa situação. Pegaram ele e ele foi vendo Jesus morrer. O compromisso de Jesus, queridos, para ir à cruz do Calvário, não foi fácil. Ele recusou o caminho mais fácil. Era usado como um analgésico o fato de darem ali aquela mirra para ele tomar, era um analgésico. Ele poderia suportar mais dor por mais tempo, mas ele rejeitou. Era usado como um analgésico. Ele estava determinado a sofrer até a extensão total da sua vida. Até o momento mais difícil ele estava disposto a sofrer totalmente. Mas ele teve determinação, compromisso, recusou a bebida. Ele poderia ter tomado, mas ele recusou para morrer logo, porque ele tinha um propósito. A definição dessa determinação é o ato de tomar uma decisão, ou da ficção, ou liquidar um propósito. Ou seja, ele estava disposto, firme com a sua decisão, e que se tinha que acontecer, que acontecesse logo. Assim Jesus foi à cruz, com um compromisso pautado. Ele se comprometeu a tomar as nossas dores e tristezas. Queridos, foi na cruz do Calvário que ele tomou a minha dor, a sua dor. Foi na cruz do Calvário que ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que os nossos pecados fossem lançados sobre ele. Ele pensou em nós mais do que ele pensava na sua dor e na sua vergonha. A vergonha da cruz não abateu ele. Você já reparou, queridos, que quantas vezes alguma vergonha nos impede de ir na igreja?
A vergonha nos impede de nós servirmos a Deus. Ah, zombaram de mim, me deixaram numa situação difícil, então eu não vou mais. Não vou mais nessa igreja, vou na outra, e vai para outra, e vai para outra, e não toma uma posição. Jesus passou a morte mais humilhante, mais terrível na cruz do Calvário, por mim e por você, irmãos. Para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porque o pecado foi sobre ele. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha a graça do Senhor, queridos. Isaías já havia previsto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. No mundo espiritual ele leva sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas aflições, todo o nosso castigo. Jesus veio com um propósito, e ele não fugiu do seu propósito. Ele não desistiu até que o propósito fosse consumado na cruz do Calvário. Por isso ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. E o véu do templo se rasgou. Esse era o propósito do Senhor, queridos. Ele não desistiu até que o seu propósito fosse consumado. Aleluia. Compromisso de Jesus revela o nosso compromisso. Amados irmãos, qual é a sua determinação com respeito à morte de Cristo? Você ainda continua vendo Jesus morrer e sensibilizando com o filme que passa do Mel Gibson, da crucificação de Cristo? Que alguma dessas fotos aqui que nós colocamos nos slides é desse filme. Qual é a sua determinação? Seguir a Cristo controlado por fatores externos da vida? Perseguição, pressão, problema? Talvez com medo do Covid-19 você está querendo Deus. E é muito bom que você queira Deus mesmo. É importante que você queira Deus mesmo. Mas a Bíblia diz que toda a pestilência ainda não é o fim. Então não se preocupe, não é o fim. Não se preocupe com a pestilência, não se preocupe com o fim, que eu quero dizer, mas com Jesus. Se preocupe entregando a sua vida ao Senhor Jesus, tomando uma posição diante de Deus, tomando uma posição diante do Senhor, voltando-se para Deus e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Pai, eu quero te servir. Eu tive o privilégio de receber uma fala de uma determinada pessoa, a importância como está sendo importante esse momento que ela está tendo com a família dela, quão importante ela está tendo em viver esse momento e dar mais valor aos princípios de Deus, porque às vezes vai esquecendo, queridos. Isso não só o que ela verbalizou ali, é o que todos nós poderíamos estar verbalizando. É o tempo que nós temos que ter com Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa. Eu saí ontem e antes de ontem para fazer algumas coisas, e deu um frio na barriga, que eu quero dizer, espiritualmente, porque vi as ruas vazias, os mercados lotados, as pessoas com medo, algo assustador. Geralmente os mercados estão mais cheios sempre no início do mês, sai pagamento e as pessoas vão fazer suas compras. Mas não, os mercados estavam lotados.
pecados estavam cheios. Queridos, nós temos que rever. Qual é o seu grau de compromisso com Deus? Desculpas, mais desculpa para embasar a falta de compromisso. É assim que nós vivemos nos dias de hoje. Ah, eu não posso ir na igreja por causa disso. Ah, eu não posso ir na igreja por causa daquilo outro. Ah, eu não posso ir na igreja por causa de... Nós inventamos tantas situações, queridos. E tudo na vida, queridos, se nós soubermos trabalhar, administrar o nosso tempo, nós vamos ter tempo para estudar, tempo para a família, tempo para Deus, tempo para a igreja, tempo para tudo. Precisa apenas de nós administrarmos a nossa vida. Mas a dor nos faz, ela pode nos fazer ou ela pode nos frear. Talvez diante disso nós podemos estar meio freados, mas também nós podemos fazer alguma coisa. Deus tem como um propósito para a dor que você está experimentando. O que você está experimentando agora? A dor da perda, a dor do medo, a dor emocional. O que está acontecendo? A dor de ver Jesus morrer, sentindo a dor de vendo esse Jesus morrer, ou sentindo a dor da alma perdida que está sem o Senhor. Continuando, queridos, a agonia física da crucificação. Imagine a agonia física da crucificação, a qual vemos Jesus ali tão destruído, no sentido tão sofrido. Traz uma morte lenta e dolorosa, acompanhada por desidratação, perda de sangue devido aos açoites e ao choque de dor. Imagine tanto que doeu tudo, estava tudo doendo, porque já havia apanhado tanto. Depois foi cravado na cruz, transpassado uma lança na sua lateral. A verdadeira causa da morte: asfixia, parada cardíaca, perda de sangue e de todos esses. Humilhante. Normalmente as vítimas eram crucificadas nuas e em público. Era humilhante a morte na cruz do Calvário. Mesmo assim, o Senhor enfrentou a cruz pelas nossas vidas, e nós temos que repensar isso no nome de Jesus. A agonia espiritual da crucificação, queridos. A crucificação era um símbolo da maldição, um símbolo da maldição de Deus. Em Deuteronômio 21, versículo 23 diz o seguinte: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não condenarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Jesus foi enterrado no mesmo dia, porque geralmente um cadáver, ele, às vezes poderia morrer no outro dia, agonizava na cruz no outro dia, até 3 dias, poderia estar vivo ali, cravado, pregado na cruz, amarrado ali na cruz. Na lei, o cadáver do criminoso executado judicialmente era pendurado para exposição pública, para exposição da sua vergonha. Essas pessoas mortas eram chamadas de amaldiçoadas por Deus. Ele se tornou maldição por nós, irmãos. E isso é muito relevante para nós entendermos a mensagem da cruz. Isso é muito relevante, queridos, para nós entendermos o propósito da cruz. Nós precisamos nos voltar para isso. Toda a humanidade viu a maldição. Toda a humanidade, queridos, viu a maldição. Estavam ali olhando
por essa maldição que veio a salvação da humanidade. Foi uma maldição que tirou a maldição do crente. Foi uma maldição que trouxe a cura para o crente. Foi uma maldição que trouxe a cura para o corpo, para a alma e para o espírito. Foi a maldição que nos trouxe vida. A maldição de Jesus, que foi assolado naquela cruz, que sofreu de forma terrível para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, queridos, nós precisamos sair dessa ótica de estar vendo Jesus morrer e partirmos para o discipulado. Eu concluo nessa noite, queridos, dizendo o seguinte: como você está vendo Jesus? Como você está vendo Jesus morrer, ou já tornou um verdadeiro discípulo do Senhor? Talvez, queridos, você ainda está vivendo esse mundo de ver Jesus morrer e ainda não entendeu o propósito do discipulado de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Tome a sua cruz e siga-me. Queridos, o Senhor não nos isentou de problemas. O Senhor não nos isentou de dificuldades em nenhum momento. Ele disse que você não teria aflição. Não, Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A graça já estava predita até mesmo pelo salmista. Salmo 34, versículo 19. Grandes são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Negar a si mesmo, a natureza egoísta do eu. Queridos, nós precisamos negar a nós mesmos, sair do vendo Jesus e partir para uma outra dinâmica. É viver Jesus, parar de ver a morte de Cristo e começar a viver Cristo. É para isso que o Senhor nos chamou. Ah, pastor, como que eu vou viver Cristo? Leve a sua cruz. Na antiguidade, ser chamado de cristão era um insulto. Será que você sai do seu caminho para ajudar os outros? Tarefa inconveniente. Simão, ele saiu da sua vida natural e foi ajudar Jesus. É lógico, de forma forçosa, manipulada, obrigada, mas ele foi. E foi humilhante para ele. Talvez é isso que nós devemos pensar. Será que eu estou na igreja por medo de ir para o inferno? É uma coação. Será que eu estou na igreja com medo da pestilência, da pandemia? É uma manipulação. Será que eu estou na igreja para que eu possa ser mais próspero? A ótica não é essa, queridos. Eu preciso ser igreja. Eu preciso ser a graça de Cristo. Eu preciso viver Cristo. E como disse Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a morte que agora eu vivo no Filho do Homem. Ou seja, eu vivo no Senhor. É muito mais fácil, querido, ser um seguidor, mas Deus nos chamou para sermos seus discípulos. E o discipulado tem um custo. O custo é carregar a cruz. O custo é a humilhação de negarmos a nós mesmos, tomar a cruz, ainda que esteja toda ensanguentada, ainda que custe um peso, ainda que custe dificuldades,
Mas uma coisa nós temos em mente: Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Ele é o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Jesus, Deus da igreja, Deus de você, meu irmão, Deus da sua família. É esse Jesus. Sua fé, por um acaso, está vacilando? Então prospere pelo compromisso. Queridos, comece a ter compromisso. Alguém me disse: olha, pastor, eu quero ter um compromisso. Não, eu tenho que passar isso, porque eu quero viver um compromisso diferente. E isso, queridos, é testemunho não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que já conversaram conosco. Diante desse caos, queridos, talvez aprove Deus, nós não sabemos. Esse propósito de ministrar sobre isso nós já tínhamos há vários dias atrás. Era uma programação de 4 meses atrás, quando eu fiz uma programação de ministrações. E a ideia era ministrar 3 domingos antes da semana chamada Santa, para falarmos justamente da crucificação de Cristo. Está alguém entre vós doente? Creia que Jesus te curou e você vai experimentar o poder da cura que só vem do Senhor. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Não fique vivendo Jesus, não fique vendo Jesus morrer em seu pensamento. Isso é humilhante e sem compromisso. Mas olhe para o propósito da vida que é Jesus Cristo. Olhe para o propósito da cruz do Calvário, que foi receber todos os seus pecados. Como Paulo disse aos Colossenses: todo escrito de dívida que estava sobre ele, sobre nós, foi sobre ele. E a igreja agora está livre para adorar o Senhor. O véu do templo se rasgou, e a igreja pode hoje dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus honra com aqueles que têm compromisso com a sua obra. Então, finalizando a palavra que eu deixo aqui para você, queridos, vendo Jesus morrer, que você não fique apenas vendo Jesus morrer, mas que daqui para frente você comece a ter uma visão do Cristo ressurreto. Não fique olhando a história de Jesus ou vídeos de Jesus, mas comece a ver agora o Jesus verdadeiro que está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Jesus, quando disse em João 14, ele disse: olha, eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Querido, Jesus não havia ido para a cruz, ainda não tinha ido para a cruz. Quando nós lemos esse texto, geralmente a gente já foca logo: não, eu vou para o céu, onde tem luz e ouro, e isso, aquilo, tal e tal. Pensamos sempre dessa forma. Não, ele foi preparar lugar na cruz do Calvário. O projeto era a cruz do Calvário. O projeto era a salvação. O projeto era a ressurreição. O projeto era a vida. O projeto era a graça. O projeto é a igreja. O projeto é a noiva de Cristo. O projeto é você. Por isso, Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Fique de pé, queridos, você que está na sua casa, junto com a sua família. Eu quero que você dê a sua mão junto com seus filhos, com a sua família. Amém? Nós queremos ministrar sobre você neste momento. Ministrar sobre a sua vida. Queridos, é um momento
que Deus permite nós passarmos para entendermos que Ele é Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos Te louvar neste momento. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Não há outro Deus como o Senhor, Pai. E diante da Tua presença nós nos prostramos, Senhor, para dizer que só Tu és Deus, que só Tu és o Senhor da igreja. Pai, nós não queremos ficar vendo Jesus morrer, não. Nós queremos ser discípulos, nós queremos ser igreja, nós queremos ser a manifestação da Tua graça nessa humanidade de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, cada família que está cultuando ao Teu nome neste momento. Abençoe a cada irmão que está vivendo este momento agora, querido Senhor Deus. Que cada irmão, ó Deus, esteja cheio da Tua graça, da Tua unção. Cada lar, ó Deus, seja envolvido pela Tua misericórdia. Cada lar, ó Deus, seja envolvido pelo Teu poder, pela Tua unção. E em nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos, Deus, e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.